Então, ontem à noite, nós tivemos a vitória do Náutico sobre o Altos do Piauí por 1-0 e a vitória do São José sobre o América de Natal por 2-0. Dois resultados bons porque mantiveram Remo e Paysandu nas posições atuais. O Paysandu, os dois resultados contribuíram para o Paysandu se manter na 16ª posição, ou seja, não entrar na zona do rebaixamento. E o Remo, que se manteve na 13ª posição, poderia ter sido superado pelo América. O Paysandu poderia ter sido superado pelos dois, pelo Altos e pelo América, mas Altos e América foram derrotados pelo Náutico e pelo São José, portanto, o Papão segue lá na 16ª posição. Bom, Ferreira, a situação do Paysandu na tabela continua. Agora o que está complicado, além de dentro de campo, a situação extracampo do Papão, né? Extracampo, STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, as punições que se sucedem para o Paysandu. O Paysandu já cumpriu uma punição, com 2 jogos sem direito à torcida, tem uma segunda punição a cumprir e pode ter uma terceira punição. Por quê? Vamos ver por quê? Vamos lá. Jogo do sábado na Curuzu, olha só, Márcio, o jogo é interrompido, é atirado objeto ali, um copo ao campo, o árbitro recolhe o objeto, e essa foi só uma das situações que o árbitro registrou em súmula. Ele disse que o jogo teve que ser suspenso por tumulto de torcida, aí estão as imagens de tumulto ocorridas ali depois do jogo, com mais arremesso de objetos e tudo mais. Então, esses episódios, essas ocorrências, devem, até pela reincidência, olha, o objeto atirado, o Gabriel Furtado foi atingido ali, o Paysandu, quando foi punido para a pena que ele ainda vai cumprir, ele já era reincidente. E agora ele é mais uma vez reincidente com esse tipo de situação aí, o que leva a praticamente a certeza de uma terceira punição, como o Paysandu tem mais 4 jogos para fazer em Belém. Desses 4, 2 já estão comprometidos. Seguramente o Paysandu já não vai ter mais bilheteria para essas partidas que restam desta Série C em Belém. Como se não bastasse a campanha, a posição extremamente incômoda, as mazelas que vieram à tona de um time em defasagem na sua condição física, isso dito claramente pelo técnico Hélio dos Anjos, apenas confirmando evidências, né, o que já vinha sendo demonstrado, porque que o Paysandu não era intenso e não era competitivo e não tinha resultados, e o Paysandu inicia agora uma pré-temporada nos seus momentos mais decisivos da temporada. Né? A gente fala pré, o que seria uma intertemporada, que é um trabalho de recuperação dos atletas do Paysandu para dar, enfim, a competitividade tão buscada. Márcio, a grande questão agora é que nós vamos ter um repá, dia 17. Nós vamos ter, na próxima rodada, o Paysandu jogando em Manaus contra o Amazonas e o Remo em Belém contra o Operário. Ok, rodada seguinte, Remo e Paysandu, mando do Paysandu, Paysandu com punição a cumprir, repá só com mulheres e crianças, por quê? A pena imposta ao Paysandu para os dois próximos mandos seria público restrito a mulheres e crianças convidados, isso não é venda de ingressos, vão na condição de convidados. E aí vai se formar, aí como é que será esse convite? É ingresso gratuito. Como é que se dá esse convite? Troca por alimentos? Como é que funciona essa questão do acesso de mulheres e crianças? Pois é, isso é uma coisa que pode ser estabelecida, talvez pelo próprio clube. Mas não gera renda, né? Não gera renda, não gera renda. Mas, em princípio, é pura e simplesmente a distribuição desses ingressos para esse público, de mulheres e crianças abaixo de 16 anos teriam acesso ao estádio, né? Enfim, esses menores necessariamente com um acompanhante adulto, essa é a condição. Sendo mulheres, então, né? Isso é o que está previsto para os 2 próximos mandos do Paysandu, incluindo o repá. Mas a Federação Paraense de Futebol, depois de um recurso do Paysandu já negado pelo STJD, a Federação Paraense de Futebol entrou ontem com um pedido de reconsideração do STJD, argumentando o seguinte: o Paysandu é mandante, mas o Remo é sócio na renda.
porque há um acordo operacional entre Remo e Paysandu, isso já vem de alguns anos, em que os ingressos são divididos 50-50%, Paysandu vende os ingressos dele, o Remo vende os ingressos dele. Nessa condição, a federação tenta convencer o STJD a deixar a punição que o Paysandu tem a cumprir para adiante e tornar o Repar uma exceção. Eu, particularmente, acho que há grande possibilidade de êxito porque nessa vai ter investida. o cumprimento depois da punição, né, de alguma forma, né? E pelo fato de haver um terceiro, que é o Remo, que não tem nenhuma punição a cumprir, foi julgado e foi absolvido na sexta-feira, então o Remo, nesse caso, estaria sendo punido, né, nas suas finanças pela punição ao Paysandu. E a federação colocou esse argumento, espera agora uma posição do STJD. Então, eu estou dizendo, considero que há grande possibilidade de êxito nessa investida da Federação Paraense de Futebol. Mas vamos considerar a hipótese de fato, o Repar ser só com mulheres e crianças. E já vai ocorrer um jogo do Paysandu com mulheres e crianças, independentemente do Repar. Independentemente do que ocorra no Repar, nós vamos ter, pela primeira vez aqui no futebol do Pará, jogo oficial com torcida restrita a mulheres e crianças. Isso já ocorreu no Brasil, já ocorreu em Curitiba, já ocorreu em Recife. Nós vamos mostrar para vocês esses exemplos, como é que funcionou. Olha, lá em Curitiba, que festa bonita, hein? Jogo do Atlético Paranaense, e as mulheres fizeram o espetáculo nas arquibancadas, até nas ruas, ali como vimos na caminhada, torcida do Atlético, e a torcida do Curitiba também viveu essa situação. O Curitiba também cumpriu pena com público restrito a mulheres e crianças. Nessa experiência lá no Paraná, tudo funcionou muito bem, valeu muito a pena, festa muito bonita. Claro que com torcidas organizadas representadas, a gente está vendo aí, né, as mulheres representando as torcidas organizadas de alguma forma, e aí a torcida do Coritiba também fazendo a festa, que foi um espetáculo, uma experiência muito bem sucedida. Márcio, atenção, porque se em Curitiba foi tão bom com as torcidas de Atlético em Curitiba, olha só em Recife, jogo Sport e ABC, pela Série B do Campeonato Brasileiro, as mulheres resolveram brigar. Afinal de contas, elas representam as torcidas organizadas brigonas. E isso vale um alerta, né? Com certeza. Vale um alerta, porque as torcidas organizadas têm as suas alas femininas, que seriam as torcidas brigonas, e aí elas arranjaram uma confusão ali só para dignificar, entre aspas, a essência desses grupos brigões. E é até preocupante, porque se cria uma alternativa interessante, né, de permitir que algumas torcedoras e torcedoras mirins acompanhem, aí, né, até complica, porque você pensa que isso vai ser uma alternativa positiva e algumas pessoas ainda assim insistem em gerar violência para o estádio. Realmente é lamentável, mas a gente espera que aqui seja uma experiência positiva nesse sentido, para que a gente tenha, de fato, as mulheres cada vez mais nos estádios, Ferreira. Então, agora estamos por conta do STJD para ver o que vai acontecer com o Repar, mas como o Márcio lembrou, independente da decisão sobre o Repar, Belém vai viver a sua primeira experiência, através do Paysandu, de jogo exclusivo para mulheres e crianças. A primeira punição cumprida pelo Paysandu foi sem público, portões fechados. A segunda punição é com público restrito a mulheres e crianças. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.